Olá, eu sou o Livone e eu sou o Diletante Profissional. Hoje eu vou continuar com a série sobre o livro do Kimon Nicolaides, The Natural Way to Draw. Esse vídeo, áudio, ele é um pouquinho diferente. A imagem que você está vendo no YouTube, se você estiver vendo no YouTube e não no podcast, ela é irrelevante, porque eu estou só reprisando os exercícios anteriores, só para ter uma imagem rodando aí. Porque nesse vídeo eu vou falar sobre os cronogramas que tem no livro do Kimon Nicolaides. E eu vou aproveitar para responder, entre essas, algumas dúvidas que o pessoal perguntou, mas porque está bem relacionado aos cronogramas. Nos comentários eu já respondi às pessoas, mas eu acho que cabe falar algumas coisas aqui. O livro do Kimon Nicolaides, na verdade, o nome completo do livro é The Natural Way to Draw, a Work Plan for the Art Studio. Quer dizer, o livro ele é um plano de trabalho para o estudo de arte. Então o livro ele traz a concepção do Kimon Nicolaides como um todo. Você, em teoria, teria no livro tudo que um aluno que foi aluno dele lá no Art Students League tinha. Então você teria o curso completo dele. E ele foi muito meticuloso quando ele fez o livro, porque ele pensou exatamente em detalhar os cronogramas de aula que ele dava. Então, você tem 25 cronogramas diferentes, são 25 semanas de exercícios. Cada dia são 3 horas de estudo. E 5 dias por semana, né? Segunda a sexta. Então você vai ter essa infinidade, todos esses 25 cronogramas. E se você quiser pegar por 25 semanas e estudar o trabalho do Kimon Nicolaides, você teria uma prescrição de exercício, uma quantidade de exercício para fazer todos os dias por 25 semanas. É bastante tempo de curso e é bem intenso quando você olha os cronogramas. Eu vou deixar lá no site diletanteprofissional.com.br um post que vai chamar cronogramas de estudo dentro dessa tag do livro do Nicolaides. E esse post ele vai sendo atualizado conforme eu tiver os exercícios suficientes para cada semana. Nesse momento, eu já fiz 3 vídeos, eu tenho os 3 primeiros exercícios. E isso é o suficiente para você fazer a primeira semana de exercícios. Por isso que eu resolvi falar dos cronogramas só agora. Então, nesse post você vai conseguir se relacionar, né, indo para os links dos exercícios. Então esse post ele vai ser meio que um esqueleto de tudo. Eu não vou voltar nos outros cronogramas a falar só sobre o cronograma. Basta você ir lá no post, se você quer o plano de estudo completo, você vai lá no post e vai indo e conforme for atualizando, você vai ter o link para cair direto nos exercícios. Como eram as aulas do Nicolaides? Então eu vou dar um exemplo da primeira semana. Você tinha assim, num dia ali, na sexta-feira, que seria o dia que você já está mais avançado, vamos assim dizer. Você faria por 30 minutos 25 desenhos do exercício 2, que é aquele exercício de desenho gestual. Você faria por 30 minutos uma folha de desenhos do exercício 3, que é o de contornos cruzados. Daí você faria por mais 15 minutos 15 exercícios do desenho gestual, então você vai fazer um exercício por minuto. Você teria um intervalinho de 15 minutos, né? Ele é muito meticuloso, é muito engraçado. O cronograma tem esse espaçamento para intervalo. Então você faz uma pausa de 15 minutos e volta para mais 30 minutos do exercício 2, com 25 desenhos. E mais 60 minutos final do exercício 1, que é aquele exercício de contornos, que você vai fazer um desenho em 1 hora. Você vai ficar 1 hora fazendo esse exercício. Então ele se deu o trabalho de dar uma prescrição completa de quantos exercícios, de quais exercícios e quanto tempo fazer. E por esses cronogramas você tem uma noção de como é pesado o aprendizado com Nicolaides. Dentro do cronograma 1, da primeira e da segunda semana, você faz muito exercício, mas muito exercício mesmo.
E os exercícios um e 2 eles não ficam só na primeira semana. O exercício de desenho gestual, ele vai indo ali, terceira, quarta, quinta, ele é um exercício que ele é muito constante no livro do Nicolaides, e ele só vai acumulando outras coisas. Agora, você precisa seguir esses cronogramas? Não. Esses cronogramas eu estou postando porque é a prescrição que ele dá para o livro. E eu acho que tem pessoas que se interessam por essa questão da prescrição, de ter esse plano, principalmente para se organizar. Mas eu não gostaria que isso fosse uma coisa frustrante para a pessoa, assim, ela, puxa, eu tenho que estudar essas 3 horas todo dia. Então, toma cuidado com os cronogramas. Eu vou postar eles mais porque eles vão servir como um esqueleto, um post esqueleto para todos os exercícios. E porque eles dão uma noção da quantidade de exercício que você tem que fazer para o entendimento do Nicolaides. E uma coisa que me perguntaram é assim, esses exercícios, eles são básicos, eles são exercícios para iniciantes? Sim, o curso Nicolaides ele é pensado do começo ao fim para você ter uma progressão, para você começar mais ou menos do zero e terminar sabendo qual que é o jeito natural de desenhar e desenhando desse jeito natural. Então não tem como ser mais básico que isso. Mas eu já fiz um vídeo antigo, eu vou tentar achar ele e deixar o link na descrição, onde em que eu falo a diferença básica dos dois tipos de ensino que você tem sistematizado, vamos assim dizer. Você tem aquele ensino acadêmico, que é o ensino do Loomis, por exemplo, que tem uma playlist aí no canal, que é aquela coisa da estrutura, que é aquela coisa de você desenhar para uma extrusão, vamos assim dizer, você bloca o negócio e vai recortando. E você tem essa linha mais pictória e gestual. Tem toda uma playlist no canal sobre o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Mas esse livro, ele meio que ele é totalmente chupado do The Natural Way to Draw. Eu fiz primeiro ele porque ele é um pouco mais famoso e porque ele é um pouco mais curto, vamos assim dizer, porque se você tira tudo que não presta no livro, sobra pouca coisa. Agora, o Natural Way to Draw é um livro que eu vou demorar um ano fazendo vídeos sobre ele, porque a quantidade de exercícios é infinita. É muito grande mesmo a quantidade de exercícios. Então, você tem esses dois caminhos, o caminho acadêmico e o caminho do gestual, do pictórico. E esses dois caminhos eles não são excludentes. Apesar de você ter escolas que vão escolher um ou outro, pessoas que vão escolher um ou outro, não são caminhos excludentes. Eu tenho uma teoria, para mim, que muitas escolas elas ensinam um método semelhante ao do Loomis, o método acadêmico, porque foi um jeito de sistematizar o ensino, mas quando você pega grandes desenhistas, grandes profissionais trabalhando, eles pensam muito mais semelhante ao que o Nicolaides prega. Não é uma coisa que eles aprenderam exatamente com o Nicolaides, não é uma coisa que eles aprenderam fazendo esses exercícios, mas o intuitivo deles está muito mais relacionado com isso. Então o que eu acho? Assim, eu acho que um modelo híbrido ele é muito mais atraente um modelo híbrido de aprendizado. Tem um cara, um gringo, ele chama Stan Prokopenko. Ele tem um canal famoso no YouTube de ensino, de desenho. Ele tem um podcast muito legal também. E esse cara é um cara muito, muito, muito meticuloso também. Ele tem milhares, centenas, sei lá quantos vídeos muito, muito técnicos, onde ele detalha a anatomia do corpo humano à exaustão, parte por parte. Então ele segue esse método acadêmico do Loomis à exaustão. Mas em vários momentos você vai ver ele falando assim, quando perguntam, se você tem um mês para aprender só uma coisa de desenho, o que você deveria aprender primeiro? Ele fala o gesto, o desenho gestual. Para ele, antes da técnica vem o gesto. E eu acho isso muito, muito interessante. Porque
você tem essa sistematização, ele acha absolutamente importante você aprender toda a anatomia, mas ele entende que sim, sem essa expressividade do gesto você não tem para onde ir com aquela anatomia. Então, uma coisa que é importante você pensar é que quando um aluno fazia o curso do Nicolaides, ele não fazia só o curso do Nicolaides, ele estava matriculado no Artistic League. Então ele ia passar lá o dia inteiro. Ele ia ter 3 horas com o Nicolaides, mas ele também ia ter 3 horas com o Bridgman, que é um cara que tem um dos livros mais importantes de anatomia. Então, a formação desse aluno do Nicolaides, ela era muito mais ampla do que pensar só da forma que o Nicolaides ensinava. Tanto que tem essa lenda que ele falava para os alunos dele que assim, lá na aula do Bridgman vocês vão aprender a desenhar anatomia. Aqui vocês vão aprender o jeito natural de desenhar. São duas coisas diferentes, mas que não são duas coisas excludentes. Isso que é o importante vocês entenderem. Então eu acho que é isso que eu queria falar. Isso é tudo que eu tinha para falar da didática do Nicolaides e dos cronogramas. O link para os cronogramas vai estar aí no vídeo. Se você está no podcast, você vai lá no diletanteprofissional.com.br e você vai achar esse post, e esse post terá todos os cronogramas. Então é isso. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se porventura eu ver que em algum ponto eu vou continuar postando os exercícios, mas se em algum momento eu ver que surgem muitas dúvidas frequentes, eu faço algum vídeo de dúvidas frequentes e a gente vai seguindo aí. Então tá, obrigado pela atenção, até mais.